O Fluminense foi melhor que o Borussia. O Fluminense acaba de fazer aqui no Jersey a melhor atuação de um brasileiro do mundo. Eu acho que o futebol brasileiro está entre as melhores ligas do mundo. Pra gente dizer que foi melhor do que o Borussia. O Fluminense fez sua estreia no Mundial de Clubes 2025 com uma grande atuação. O tricolor enfrentou o Borussia Dortmund e dominou o jogo do início ao fim. Mesmo com o empate em 0-0, o time de Renato Gaúcho criou mais chances, teve a posse de bola e pressionou os alemães durante praticamente toda a partida. Foi uma atuação de respeito, que surpreendeu até a imprensa internacional. O futebol do Flu deu o que falar. Da mesma forma que eu falei do Palmeiras, eu vou falar hoje do Fluminense, tá? Que orgulho de ver um time brasileiro jogando melhor do que o poderoso Borussia Dortmund. Porque essa é a verdade, o Fluminense foi melhor que o Borussia o jogo inteiro, o Fluminense mereceu vencer a partida e os times brasileiros estão mostrando que hoje só ficam muito para trás dos todos poderosos da Europa. Borussia Dortmund jogou pior que o Fluminense, Porto jogou pior que o Palmeiras. Então a gente tem que falar isso, porque a gente tem sim que ter orgulho do nível que chegou o futebol brasileiro. Parabéns ao Fluminense. Parabéns ao Palmeiras, que partida do Fluminense hoje, deu gosto de ver, mereceu vencer e infelizmente não conquistou resultado. Mas vale a gente deixar claro, Fluminense tem tudo para ser o líder do seu grupo, assim tendo mais chances de chegar nas quartas de final. E enquanto os brasileiros não cruzarem com os super poderosos, como vai acontecer com o Botafogo, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, eu acho, Bayern de Munique, eu acho sim que eles têm chance e eles estão provando isso. Parabéns pro Fluminense, não se apequenou, pelo contrário, se agigantou diante do poderoso Borussia Dortmund. Cara, tá dando gosto de ver os brasileiros nesse Super Mundial. Fluminense, vou tentar ser breve assim no resumão daquilo que eu vi da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes FIFA, dos times brasileiros. Começando por hoje, o Fluminense dominou do início ao fim, faltou eficiência de fato para fazer um gol e levar os 3 pontos para casa, mas demonstramos que o futebol brasileiro não está morto não, o futebol brasileiro pelo contrário, ainda continuamos sendo os celeiros de craques mundiais e somos sim, pelo menos em termos de títulos, a seleção mais vencedora da história de Copa do Mundo, somos pentacampeão mundial. Parabéns ao Fluminense, grande jogo. Parabéns ao Flamengo que dominou e concluiu em gol, por isso venceu muito bem. Eu não quero saber se o time tunisiano é fraco ou não. Parabéns ao Botafogo que foi eficiente e conseguiu fazer 2 gols, depois se sofreu, não importa. O que importa são 3 pontos importantes. E parabéns ao Palmeiras, que apesar de não ter conseguido fazer os gols, dominou também o Porto. Então o time do brasileiro não está morto não, são bons times, como eu falei antes do início da competição. Eu esperava de fato que os brasileiros pudessem se classificar e nós sabemos que temos mais esperança depois da primeira rodada de que tudo é possível. Tamo junto, um abraço para vocês, vamos que vamos. O desempenho do time foi muito bom, contra um grande rival, fisicamente muito forte, intensidade muito alta, grandes jogadores, então a gente controlou muito bem. Eu acho que a partida toda praticamente tivemos as melhores possibilidades para fazer gol. Felizmente não conseguimos, mas temos que continuar trabalhando para melhorar e poder fazer gol. Muito se fala da diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Esse Mundial está mostrando que em alguns jogos, como o jogo do Palmeiras, como esse, que dá jogo, que talvez em alguns momentos as pessoas subestimem demais o futebol brasileiro e que tem que ser olhado com um outro olhar, Cano? Eu acho que o futebol brasileiro está entre as melhores ligas do mundo. Então, eu sou muito afortunado de poder jogar na Liga Brasileira, na Série A, com grandes jogadores. Então, está tudo muito competitivo. A gente não tem essa diferença de outros times europeus. Então, estava muito equiparado tudo. Então, se viu aqui dentro do campo. Então, entregamos tudo 100%. Então, não conseguimos fazer gol, mas estamos muito felizes por a partida que a gente fez. O Fluminense acaba de fazer aqui no Jersey a melhor atuação de um brasileiro no Mundial de Clubes. Eu acompanhei na véspera do jogo a entrevista do Renato e é impressionante como tudo aquilo que ele disse ter planejado para a partida aconteceu.
Defensivamente, a preocupação do Renato era que as bolas aéreas não chegassem ao Guirassy, que o Dortmund não cruzasse bolas para o centroavante grandalão de 1,88 m da equipe alemã. Não chegou nenhuma bola para ele. O Renato prometia também, muita gente desconfiou, que o Fluminense não teria medo de jogar. Enfrentaria um time de quartas de final de Liga dos Campeões, que há 2 anos, inclusive, foi a decisão da Champions, e que o Fluminense enfrentaria esses caras de igual para igual. Mais do que isso, o Fluminense foi superior do começo ao fim do jogo. É um pecado esse empate. E é por isso a superioridade tricolor, do começo ao fim, que eu digo que é a melhor atuação de um brasileiro. O Palmeiras, nesse mesmo campo, enfrentou o Porto e dominou a equipe europeia nos últimos 20 minutos. O Fluminense foi superior em toda a partida. E o Dortmund é melhor do que o Porto. O Renato já tinha jogado um Mundial, né? Jogado não, treinado o Grêmio no Mundial, porque jogado ele conquistou em 2017. E à época, eu sei que internamente ele ficou muito incomodado com a postura dos jogadores do Grêmio, de um absoluto respeito para Cristiano Ronaldo e si. O Grêmio mal passou do meio campo naquela decisão. E tenho certeza, conhecendo o Renato, que ele trouxe isso à tona agora, que o Fluminense não respeitasse, que o Fluminense jogasse bola. Renato também deu uma declaração curiosa na véspera do jogo, de que a diferença entre o europeu e o sul-americano é que o europeu vai para o mercado com 1 milhão, o sul-americano vai com 100 mil, mas ele prometia que no fim das contas, as compras pareceriam iguais, que dariam o mesmo caldo, a mesma refeição. Mais do que isso, as compras do Fluminense, no fim das contas, pareciam muito superiores, de qualidade muito superiores às europeias. O Fluminense do Arias, do Martinelli, do Hércules, do Donato, do Thiago Silva, foi um time de muita imposição hoje. Eu citei esses 5, que para mim foram os destaques, acho que o Arias é o melhor em campo, mas eu podia ter citado todo o time do Fluminense, porque todo o time jogou bem. Boa estreia do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Finalizou mais, teve chance mais clara de gol, poderia ter talvez vencido a equipe alemã. Uma estreia bem digna contra o adversário em tese mais forte do grupo, que coloca a equipe comandada por Renato Portaluppi numa situação até interessante para poder pleitear uma das vagas na próxima fase, no caso a classificação. O Fluminense, uma equipe já com certa rodagem jogando juntos, né? Uma espinha dorsal, uma base que já atua há muito tempo juntos, desde os tempos do Fernando Diniz, quando ganhou a Libertadores, e que se preparou bem para esse jogo. Contra um adversário, e aí acho que a grande questão, né, dessa análise que eu tenho visto um pouco precipitada, de comparativos, né, entre superioridade ou não de brasileiros, europeus. Veremos o Flamengo contra o Chelsea na sexta-feira, já vimos o Palmeiras enfrentando o Futebol Clube do Porto, mas é preciso colocar no contexto. Os times brasileiros, os times sul-americanos, houve Boca também contra o Benfica, estão enfrentando europeus em final de temporada e mais preocupados com as férias e com a retomada da próxima temporada, alguns deles que terão que, por exemplo, disputar fases preliminares de competições internacionais, que lá também acontece como no continente sul-americano. Então é muito precipitado achar que por um jogo ou outro, numa competição nova e que claramente não é prioridade dos times da Europa, é que os times sul-americanos, brasileiros em especial, estão no mesmo nível, são melhores ou não. Esses jogos não medem essa diferença. Eles oferecem uma oportunidade para que os times brasileiros, ou da América do Sul em geral, possam enfrentar e até suplantar esses adversários europeus. Mas achar que porque o Fluminense fez um jogo duro contra o Borussia Dortmund poderia vencer, que o Palmeiras teve tudo para ganhar do Porto e não ganhou, e o Flamengo eventualmente pode até conseguir algo interessante contra o Chelsea na próxima sexta-feira, o Botafogo agora jogando contra PSG e depois Atlético de Madrid. Gente, é muito precoce, não é isso. Esse torneio não vai medir forças, não vai estabelecer quem é quem, o tamanho de cada um dos times e se são mais fortes ou não do que os europeus. São jogos específicos de uma competição peculiar, nova, que está estreando, e o que tem que se pensar é tirar o proveito da oportunidade. Por muito pouco o Fluminense não vence o jogo. Então é para ficar satisfeito com a atuação, é para o Tricolor ter orgulho da atuação da sua equipe, entender que pode sim avançar e pode fazer um bom papel nesse Mundial de Clubes. E isso é o que mais importa. As comparações, tentativas de conclusões, não, esse é melhor que aquele, seria a mesma coisa que uma equipe, digamos, da Série B ou C do Campeonato Brasileiro,
jogasse contra uma equipe grande da Série A na Copa do Brasil, vencesse uma vez e a partir daí as pessoas vão achar que o campeonato estadual daquele time que venceu é mais forte do que o do time que perdeu, ou que aquela equipe, na verdade, não é tão boa assim. Torcedor, São você acredita que o Flu tem chance real de conquistar esse título? Contexto. Deixa não a se tua trata opinião de ser nos comentários. eurocentrista, Se mas inscreve no tentar canal, ser realista. deixa o like Então, e ativa o sininho vamos para não esquecer um perder pouco nada essas do Mundial de comparações Clubes e 2025. curtir a competição Até o próximo e tentar tirar o vídeo. melhor proveito possível. Se o europeu tiver com preguiça de férias, pensando nas férias, poupando jogadores, é um problema do time europeu. Cabe à equipe sul-americana, ou não europeu em geral, buscar a vitória. O Fluminense buscou, poderia ter vencido, não conseguiu. É exemplo do Palmeiras, teve chance e não conseguiu aproveitar. A diferença do Fluminense e Palmeiras é que o Palmeiras tem um elenco muito mais rico, investimento muito mais elevado, né, do que o Fluminense. E enfrentou um adversário que, mesmo não estando, digamos assim, no seu ritmo máximo, ao contrário do Futebol Clube do Porto, o Borussia Dortmund encerrou a temporada europeia muitíssimo bem, numa arrancada sensacional que o fez se classificar para a próxima Liga dos Campeões, o que parecia em dado momento absolutamente impossível. Então o Fluminense enfrentou um adversário que teve uma temporada melhor do que aquele que o Palmeiras teve pela frente, também foi 0-0, teve chance também de ganhar, correu ali um risco ou outro, que é muito natural num confronto como esse, mas acho que fez uma estreia digna, se considerarmos as possibilidades, os investimentos que são feitos no futebol do Fluminense e a expectativa que, digamos assim, nem era tão grande assim. Talvez dos 4 representantes brasileiros, o Fluminense tenha sido menos comentado. Acho que fez um papel bem aceitável, poderia ter sido até um pouquinho melhor, com um pouco de